Saudações, nesse vídeo a gente vai ver o padrão Strategy, que é um padrão que foi catalogado inicialmente lá no livro da Gangue dos Quatro, mas a gente vai usar uma abordagem mais parecida com a abordagem, na verdade o exemplo vai ser copiado do livro Use a Cabeça, Padrões de Projeto. Então a gente vai partir de um exemplo didático, bobinho, e vai tomar uma série de decisões erradas para que a gente chegue até esse padrão Strategy. Essa é a abordagem do capítulo do livro lá do Use a Cabeça. Então vamos a um pouco de contexto. A gente está num hipotético aplicativo, né, uma aplicaçãozinha de jogos e animações envolvendo patos, né, vários tipos de patos, vários patos diferentes. E a gente está num contexto em que há mudanças, né, constantes. Na verdade, quase todo contexto há mudanças constantes. Mas enfim, a gente está precisando mudar o nosso software o tempo inteiro. Então a gente tem os nossos patos, eles emitem sons, né? O quack, eles nadam e eles têm uma forma, né? Eles se mostram para o usuário final de uma forma diferente. Cada pato diferente se mostra de uma forma diferente. Então a solução inicial é a gente ter uma classe mãe com os métodos quack, uma classe mãe duck, com os métodos quack, swim e display, certo? Para respectivamente emitir o som de quack para nadar e para exibir-se como um pato. Notem que o método display da classe mãe duck ele está em itálico. Isso significa que ele é um método abstrato, ele não está implementado porque a gente não tem, nessa classe a gente não tem ideia de como o pato deve se mostrar, depende do tipo específico de pato. Em outras palavras, essa classe duck é uma classe que tem métodos concretos e tem métodos abstratos. Logo, ela é uma classe abstrata, ela não está totalmente implementada. As classes filhas, malhar duck e head duck, elas têm que implementar esse método abstrato se quiserem ser classes concretas. Se elas não implementarem esse método abstrato, vão ser também classes abstratas. Mas a ideia geral é que elas implementem então somente esse comportamento display, que é o comportamento onde o pato se exibe, digamos assim, como um pato daquele tipo. O malhar duck, obviamente, vai implementar o display de um jeito, o head duck vai implementar o display de outro jeito, e outros patos que vierem a existir irão implementar o display de outro jeito. E todos eles herdarão o comportamento de emitir o quack e o comportamento de nadar. É essa a nossa solução inicial. Digamos que a aplicação cresceu muito, está dando muito certo e os clientes agora querem que os patos voem. Nossa solução inicial, na verdade a solução inicial dos autores lá do Use a Cabeça, seria colocar o método fly no topo da hierarquia. Então agora a minha classe duck ela fica também com o método fly, por conseguinte todas as classes filhas também têm um método concreto fly. Então todos os patos do meu sistema vão saber emitir o quack, nadar e voar. Entretanto, a gente teve um efeito colateral, porque tinha patinhos de plástico que teoricamente não deveriam voar no jogo, mas eles estavam voando. Por quê? Porque eles estavam abaixo da classe Duck, eles estendiam a classe Duck e eles ganharam um comportamento sem que se lhe implementasse nada. Não tinha nada, não mudou nada no código-fonte deles, do pato de plástico especificamente, mas como mudou na classe mãe, ele herdou esse comportamento e começou a voar. Então a gente fez um bom uso de herança na medida em que a gente, todas as outras classes compartilham desse comportamento que a gente acrescenta na classe duck. Então a gente criou um efeito colateral que vem a dar problemas de manutenção. A gente acabou tendo um efeito colateral do pato de plástico voar e isso vai gerar uma manutenção para que a gente tire esse comportamento do pato de plástico. Uma solução possível seria sobrescrever. Então a gente poderia sobrescrever nesse pato de plástico especificamente, a gente poderia sobrescrever o método de voar para não fazer nada. Né? Para o método de voar, não voar. Mas veja, a gente está acabando tendo que mexer numa classe que estava funcionando porque a gente acrescentou uma nova funcionalidade. Não deixa de ser um efeito colateral. E se a gente vier adicionar patos que nem voam, nem emitem sons, a gente já vai ter que sobrescrever dois métodos. Então a gente continua com o problema do efeito colateral. Uma outra solução, que seria ruim também, menos desejável inclusive do que a solução anterior, seria criar simplesmente duas interfaces, o Flyable e o Quackable, né, que seriam basicamente herdadas por todas as subclasses. Então as subclasses agora, visualmente a gente já vê que esse diagrama está meio estranho, né?
Mas então cada pato herdaria o comportamento do duck, aqueles comportamentos concretos, e no caso do Quackable, né, e Flyable, eles herdariam também de ambas essas herdariam um tipo, né? A gente está falando de interfaces aí, né, tipos abstratos, eles herdariam esse tipo e eles implementariam as funcionalidades de voar e de Quack, já que eles herdaram o Flyable e o Quackable. Quais seriam os problemas? A gente teria uma duplicação de código enorme, porque a gente deixou de reaproveitar os comportamentos de Quack e de Fly, que podem ser compartilhados por muitos desses patos, né? Desses patos representados por essas classes aí, Mallard, Redhead, Rubber Duck. Então essa solução ela resolve um problema, apenas patos que realmente voam no nosso sistema, mas ela vai criar outro, que é o da replicação de código. Então, para resolver isso, a gente vai usar uma máxima, meio que um princípio também, de identificar os aspectos da aplicação que variam e separá-los do que é estável. O que está variando aí de pato para pato é basicamente esses comportamentos de voar e de emitir som. Então, a gente vai separar, veja, estamos usando só simplesmente esse princípio, separar o que muda, né, colocar o que muda num canto e separar do que efetivamente é constante. Se é que a gente pode dizer que alguma coisa seja constante em programação. Vamos pensar assim, vamos encapsular o que varia mais de forma que não afete o resto do código que está um pouco mais estável. Qual é o objetivo disso? Eliminar efeitos colaterais. Por quê? Porque os efeitos colaterais normalmente vêm dessas partes que mudam bastante. Se elas estiverem junto com as partes que não mudam, aí a probabilidade da gente ter efeito colateral é bem maior. Então a gente vai esquecer o pato por um instante e vai esquecer o duck por um instante e vamos pensar no comportamento de emitir quack, do quack behavior. Vamos definir um tipo abstrato para isso e classes específicas para implementarem quacks específicos, para implementarem emissões de sons por patos específicos, né? Então, se for um pato de borracha, vai emitir um som de um jeito. Se for um pato de verdade, vai emitir um som de um jeito. Se for um pato de decoração, vai emitir um quack mudo. Então, a gente tem todos os comportamentos possíveis aí nessa hierarquia. O mesmo a gente pode fazer com a questão do comportamento de voar, certo? Então, eu posso ter uma interface Fly Behavior, que tem um método Fly, abstrato, claro, mas as minhas subclasses vão implementar os algoritmos, né, de voar, os algoritmos específicos de voar, sem nenhuma replicação. Vai ter um voar com asas, vai ter um que simplesmente não voa. Tem patos que não voam, né? Pato de porcelana especificamente, só você jogar na cabeça de alguém. Mas no joguinho da gente não voa. Sim, mas a questão é, e o pato? Não pode deixar de ter pato no meu sistema de patos, né? No meu aplicativozinho de patos, no meu joguinho de patos. Então, claro, a gente continua tendo a classe lá Duck. Entretanto, ela vai se compor com esses tipos abstratos. A partir do momento em que eu tenho o meu duck se compõe com um tipo abstrato Fly Behavior, se compõe com um tipo abstrato Quack Behavior, qualquer um desses comportamentos concretos vão poder figurar nessas duas variáveis. Esse é o chamado polimorfismo de variável. Essas variáveis Fly são atributos, né? A gente está chamando de variáveis, mas tecnicamente são atributos. Tecnicamente são variáveis, mas são atributos da classe. São variáveis que representam atributos da classe. Então esse Fly Behavior pode assumir qualquer um dos tipos que estejam abaixo da interface Fly Behavior. Então qualquer um tipo concreto Fly Behavior a gente pode botar aqui. Seja o que não voa, seja o que voa com asas. A mesma coisa acontece com o Quack Behavior. Esse atributo ele pode assumir qualquer um dos tipos concretos. Na prática, ele pode ser qualquer um daqueles tipos concretos. A gente pode colocar nesse atributo qualquer um dos tipos concretos de Quack Behavior, incluindo aí o Quack, o Squeak, que seria aquele Quack do patinho de borracha, aquela coisa mais aguda, ou mesmo o mudo, que seria o Quack de um pato de porcelana. Então, a gente tem essa flexibilidade do jeito que está aí através da composição com tipos abstratos. E aí a gente continua tendo o display, que é um método lá que está... A gente continua tendo os mesmos, né? A gente continua tendo o método swing, que para a gente o nadar vai ser, claro, nesse exemplozinho bobo, o nadar vai ser comum a todos os patos, vão nadar do mesmo jeito. A gente vai ter o display, um método abstrato. Por quê? Porque todo mundo vai ter que implementar cada subtipo de duck. A gente vai continuar precisando de subtipos de duck, porque cada um vai ter que se mostrar de uma forma diferente.
E a gente vai ter dois métodos aí, perform quack e perform fly, que são os métodos que vão ser responsáveis, quando invocados, vão efetivamente chamar os algoritmos de fazer o quack ou de fazer o fly, de voar ou de emitir o som. Entretanto, vamos prestar bem atenção. O algoritmo não vai estar dentro do método perform quack. O algoritmo não vai estar dentro do método perform fly. Esses métodos vão delegar para os tipos com os quais a classe duck se compõe. Eles vão delegar a execução desse algoritmo de voar ou de emitir um quack para esses objetos fly behavior ou quack behavior. Então a gente separou o que muda do que permanece razoavelmente estável. Bem, e agora? Bem, agora a gente acaba de usar o padrão strategy, não é incrível? Qual é a ideia do padrão strategy? É encapsular algoritmos. Encapsular algoritmos, permitindo mais especificamente que esses algoritmos sejam trocados em tempo de execução. Então, posso trocar esses algoritmos, desde que eu tenha um método get, um método set, para esses objetos fly behavior e quack behavior, eu posso trocá-los em tempo de execução. Eu tenho até a flexibilidade de um pato começar voando e eu depois trocar o comportamento dele para ele não voar. Dá essa flexibilidade, esse tipo de design, esse tipo de projeto dá essa flexibilidade para a gente, que talvez não seja muito o que a gente quer na aplicação dos patos, mas é um requisito do strategy. A gente vai encapsular uma família de algoritmos e permitir que algoritmos específicos sejam trocados em tempo de execução. Então a gente tem basicamente, vamos lá, quem são essas famílias, né? A gente está falando família, parece coisa de campanha política, né? A família de algoritmos nesses casos específicos, eles estão representadas, a gente tem dois strategies usados nesse exemplozinho bobo. A gente tem um strategy para a questão do comportamento de voar, a gente tem um strategy na questão do comportamento de emitir o som, de emitir o quack. Então, essas famílias estão representadas inicialmente por aqueles tipos abstratos. Por quê? Porque qualquer um das classes filhas de um tipo abstrato pode ser atribuído a uma variável declarada como sendo daquele tipo abstrato, que é o nosso caso da composição lá com a classe duck. Então, o fato de eu compor a minha classe duck com esses tipos abstratos permite que eu coloque nesses atributos qualquer implementação concreta, ou seja, qualquer um da família que implementa aquele algoritmo de quack ou aquele algoritmo de fly. Daí o senso de família, de encapsular uma família de algoritmos, né? A gente tem que ter um pouco de consciência de que uma família de algoritmos, normalmente, eles operam sobre os mesmos dados, né? Eles vão operar sobre patos, basicamente, para fazer o voo, para fazer o quack, por aí vai. Né? E eles vão ter eles vão retornar algum resultado mais ou menos no mesmo, né? Do mesmo tipo. A gente não pode simplesmente colocar... tem que ser um pouco uniforme essa família. Não dá para ficar colocando coisas muito... algoritmos que operam sobre dados completamente diferentes, vai ficar difícil deles fazerem parte dessa família aí. Então não dá para a gente colocar num quack behavior um cara que vai começar a latir, vai ficar meio estranho. Então vamos elaborar um pouco melhor essa questão desse raciocínio sobre a família de algoritmos, porque nesse exemplo dos patos é meio nebuloso. Então vamos pensar num editor de texto. A gente tem algoritmos diferentes para alinhar um texto à esquerda, para alinhar à direita, para alinhar centralizado e para alinhar ajustado. Então esses algoritmos estão operando sobre os mesmos dados, que é o texto basicamente. Então dá para a gente usar uma estratégia aí. Cada um vai ser um algoritmo que vai produzir um resultado dentro da mesma, né, dentro do mesmo conjunto de informações, dentro da mesma linha, mas que vão operar, obviamente, de maneiras diferentes. Então, a sua classe, alguma classe dentro desse editor de texto iria se compor com uma classe abstrata, com um tipo abstrato que iria representar essa família de algoritmos de alinhamento de texto. E cada um ia fazer, obviamente, cada um ia implementar um algoritmo diferente. E em tempo de execução, como na verdade acontece, em tempo de execução a gente pode escolher, eu quero alinhar centralizado, agora eu quero alinhar à esquerda, agora eu quero alinhar à direita, agora eu quero ajustar, e por aí vai, agora eu quero colocar em duas colunas. Então, essa família de algoritmo opera essencialmente sobre os mesmos dados, gera tipos de resultados parecidos, né, dentro de uma mesma lógica, dentro de uma mesma linha.
mas eles podem ser diferentes, podem até receber parâmetros, né, um ou outro parâmetro a mais. E aí vocês podem até pensar, porra, se a minha interface está definindo aqui, por exemplo, alinhar como um método que não recebe parâmetro, aí eu vou ter que ter um outro alinhar que recebe para ver a quantidade de colunas, etc e tal. Não, na verdade não precisa. Quando eu for criar o tipo concreto, eu posso passar todas essas informações como atributos do tipo concreto e, em sendo atributos do tipo concreto, o algoritmo de alinhar vai enxergá-los e vai poder funcionar corretamente. Provavelmente precisariam de outros parâmetros aí, num método desse jeito, seriam o texto em si, as margens, onde é que o texto está e por aí vai. Mas a gente tem essa flexibilidade de respeitar a interface tal qual ela foi definida e qualquer outro parâmetro extra a gente passa como atributo na hora de criar um objeto de um tipo concreto específico. Caso esse tipo concreto precise de mais informação para funcionar, fora as informações que são comuns a todos. Então, para formalizar a questão do strategy, da cara do strategy, pessoal, vai ser basicamente isso. A gente vai ter um objeto que se compõe com algum tipo abstrato. Se um objeto se compõe com algum tipo abstrato, é porque a classe desse objeto se compõe com algum tipo abstrato que tem potencialmente várias implementações, vários tipos que o herdam. Então a gente tem esse cara que se compõe com um tipo abstrato, a gente chama de cliente, ou em alguns casos a gente chama de contexto, mas vamos chamar de cliente, porque ele é o cara efetivamente que chama o método do tipo abstrato, ele é o cara que efetivamente delega essa tarefa de executar o algoritmo ao tipo que implementa o tipo abstrato, porque é claro que tipo abstrato não executa nada, mas um tipo concreto que o implementa executa. Então o cara que delega é esse cliente, é ele que chama o método do tipo abstrato, que na prática, em tempo de execução, vai assumir o papel de um tipo concreto que vai efetivamente executar algum algoritmo. Então, no caso do exemplozinho da gente do Duck, o Duck seria esse cliente. Por quê? Porque é o Duck que se compõe com as duas estratégias que a gente criou. Quem seria a estratégia? A estratégia, ou a gente pode chamar de estratégia abstrata. A estratégia em si seria Quack Behavior e Fly Behavior. E as estratégias concretas seriam as classes que herdam desses tipos abstratos e implementam algum algoritmo específico, seja para voar, seja para emitir sons. Como a gente sempre fala de princípios aqui, a gente falou daquele princípio de isolar, o que muda, do que está razoavelmente estável. Nesse caso da gente, a gente colocou o swim como alguma coisa estável. Normalmente o swim, cada pato vai nadar de um jeito diferente. Então, por uma mera questão didática, esse swim foi colocado como alguma coisa estável para ficar lá na classe. A gente isolou simplesmente o voar e o emitições. Mas esse padrão ele está de acordo com o padrão strategy em si, ele está de acordo com um princípio chamado OCP, OCP, Open Closed Principle, que é o princípio que reza que uma classe tem, reza é foda, mas tudo bem, é um princípio que estabelece que uma classe ela deve estar aberta para extensão e fechada para a modificação. O que é aberto para extensão? Não é aberto para eu dar um extends em extensão no sentido de herança, de implementação que a gente usa, não. É no sentido de estender a funcionalidade. Então, em usando a estratégia daquele jeito que a gente usou, a nossa classe Duck ela está aberta para que o comportamento dela seja modificado sem que se modifique uma linha dela. Ela continua do mesmo jeito. A gente modifica os algoritmos em tempo de execução, compõe objetos de Duck com objetos de algoritmos diferentes, e a gente tem o Duck se comportando de maneiras diferentes, sem que a gente tenha precisado modificar o código-fonte da classe Duck em si. Então é isso que quer dizer o princípio. Deem uma estudada aí, procurem na internet o princípio de Open Closed Principle. Então a gente tem que estar aberto, as nossas classes, a gente tem que prezar para que elas estejam abertas para extensão e fechadas para a modificação do código-fonte. Abertas para a extensão da funcionalidade do comportamento e fechadas para a modificação do código-fonte. Esse princípio Open Closed ele é o O dos princípios Solid. Então vocês deem uma olhada, pesquisem, deem uma estudadinha, não só na questão do strategy, mas vejam esse princípio também que é bem interessante. E com isso a gente fecha esse assunto de hoje.